Glória a Deus, né? Deus é tremendo, glorioso. Louvado seja o Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Eclesiastes, capítulo 5, do verso 1 ao 7. Hein? Logo depois de Provérbios é Eclesiastes. Glória a Deus. Diz a palavra do Senhor: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Pelo que sejam poucas as tuas palavras, porque da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Não consintas que a tua boca faça pecar a tua carne, nem digas diante do anjo que foi erro. Por que razão se iraria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Porque, como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, mas tu teme a Deus. Amém? Pai Santo, Deus amado, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, Senhor. Assim como ela falou ao meu coração, fala ao coração da tua igreja, Senhor. Porque nós precisamos da tua palavra, Senhor, para direcionar as nossas vidas, Senhor. Para nos conduzir nos teus caminhos, Senhor. Fala, Senhor, aquilo que nós precisamos ouvir de ti. E faz grande a tua presença essa noite nesse lugar, Senhor. Que o teu Espírito Santo venha passear no meio da tua igreja, Senhor. Entregando as bênçãos que o Senhor tem para entregar essa noite. Entregando as curas das doenças, Pai. E também, Senhor, salvando e libertando aqueles que estão encarcerados. Assim eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Deus é bom demais, né? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Então aqui vai falar da adoração reverente. Que maneira a gente chega na presença de Deus, né? Quando nós vimos aqui para adorar o Senhor, de que maneira a gente vem? Não pode ser de qualquer maneira. Porque nós vamos estar na frente, né? Na presença do Deus Todo-Poderoso. Daquele que pode todas as coisas em nossas vidas e em todas as vidas desse mundo, né? Os homens pensam que têm o poder, né? Alguns têm até o poder, né, humano. Mas Deus tem todo o poder. Até esses homens aí que se acham poderosos têm que se curvar diante da presença do nosso Deus. Não é isso? E nós também nos curvamos, né? Todos os dias na presença do nosso Deus. E isso é um prazer para as nossas vidas. Glória a Deus. Mas Deus está falando que tem pessoas aqui que precisam liberar perdão. Não sei por que Deus colocou isso no meu coração para falar agora, nessa noite. Tem uma passagem na Bíblia que fala que, né, qual que é o primeiro e o grande mandamento do Senhor. Acho que está lá em Mateus 22, 30 e 36, acho, 35. Põe aí, irmão. Mateus 22,
Eu acho que é 35 ou 36. Acho, né? Também não sei. Põe aí para a gente ver. Isso. E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. 38. Esse é o primeiro grande mandamento. 39. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes a gente pensa, né, que não é nós que temos que pedir perdão para outra pessoa. Eu não fiz nada, quem tem que pedir perdão é outra pessoa, não sou eu. E Deus está falando essa noite para nós que não é isso que vai acontecer. Né? Você que conhece o Senhor tem que liberar o perdão. Às vezes a pessoa falou mal, te machucou, te magoou, fez coisas, né, que não agradou você. E Jesus também sofreu coisas que não, né? Se nós estivéssemos no lugar dele, nós também não iríamos perdoar as pessoas que machucou Jesus. E essas pessoas machucaram muito Jesus. E talvez essas pessoas tenham machucado muito você, muito a sua vida. Mas o Senhor está falando que esse perdão precisa ser liberado. Porque Jesus falou, não, né? Imputou neles os pecados que eles fizeram com o Senhor. E o Senhor disse, perdoai. Eles não sabem o que fazem. E a palavra é perdoai. Né? É difícil, é quase que impossível. Talvez você nunca mais vai ver a pessoa que fez isso para você. Mas o perdão tem que ser liberado. Então, se você tem algum perdão para ser liberado, libere esse perdão, porque isso aí só está fazendo mal para a sua vida. Amém? E para a vida da pessoa também. Voltando à palavra. Então, nós vimos que essa passagem trata de comportamento religioso, advertindo que não devemos tentar a Deus, não devemos fazer votos apressadamente. No verso 1 fala, guarda o teu pé. E significa, seja reverente e esteja preparado para entrar na presença de Deus. Toda vez que você vier aqui para fazer, né, render um culto ao Senhor, cultuar o teu Deus, não venha de qualquer maneira. Né, já venha preparado para você adorar o teu Deus. As situações da nossa vida, às vezes, não estão favoráveis. Né? Às vezes ela está desgastando as nossas vidas, passando por um período turbulento. Mas você acha que Deus não tem controle da sua vida? Você crê realmente que Deus não pode mudar a situação da sua vida? Isso daí não é impedimento para você vir na presença de Deus e adorar o Senhor. Porque Ele é poderoso para modificar toda e qualquer situação da nossa vida. E fala aqui para ouvir. E ouvir aqui significa obedecer. Praticar o que foi ouvido. Às vezes a gente sai daqui e nem sabe o que foi pregado. O que foi pregado mesmo? Olha que situação. Já aconteceu comigo, por isso que eu estou falando isso. Já saí daqui e falei, nossa, qual parte da Bíblia que foi pregada? Porque eu estava sem reverência na presença do meu Deus. E isso não pode acontecer com as nossas vidas. Porque quando vem aqui, para você ouvir Deus falar, e Deus fala com você. Deus usa quem Ele quiser para falar. Ele usou a mula para falar. Não é isso? Como Ele não vai usar um servo dele para falar com você? Então devemos ouvir o que o Senhor tem para nos falar, e não só ouvir, né? Praticar o que nós ouvimos e obedecer ao Senhor. E fala aqui de sacrifício de tolo. Então não tente impressionar Deus com grandes sacrifícios e grandes votos. Porque Deus não quer o nosso sacrifício. Ele quer o nosso coração.
Não adianta nada, né? Como muitas pessoas fazem, andar longas distâncias, né, de joelhos, para pagar uma promessa, né? Isso aí é sacrifício de tolo. Não tem necessidade disso, porque o sacrifício, o único sacrifício que foi aceito por Deus foi de Jesus. Não adianta nós nos sacrificarmos. Então nós temos que estar com o nosso coração voltado para o Senhor. Verso 2 e 3, se você ler, ele fala que, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Então nós precisamos ter cuidado com o que a gente ora muitas vezes. É isso? Muitas vezes fala que temos uma oração forte, né? Fazer uma oração forte, precisa tomar cuidado. Porque nessa oração, aquilo que você falar, Deus está ouvindo. Talvez você esqueceu, mas Deus não esquece. Talvez você falou tantas coisas ali, por isso que o falar muito precisa tomar cuidado na hora de orar. Nossa, eu falei tanta coisa que eu nem lembro o que eu falei. Mas Deus não esquece. Então precisa tomar cuidado na hora da oração também. Então, às vezes, é melhor a gente se expressar com poucas palavras, né? Mas de coração e com reverência ao Senhor. Naamã, quando foi na presença do profeta, ele esperava uma recepção calorosa, né? Agora o profeta vai vir, vai colocar a mão em mim e eu vou ser curado. E o profeta nem perto dele chegou, nem na presença dele foi. Né? Você falou, vai lá no Jordão, mergulha 7 vezes que você vai ser curado. Falou muita coisa? Não falou nada praticamente. Só falou o que deveria fazer, só isso. E o Senhor muitas vezes fala o que a gente tem que fazer. Mas o nosso coração às vezes está muito duro. Né? A nossa cerviz, ela não se curva. Às vezes é uma coisa tão simples. Para você ser curado, para você ser liberto, para você ser mudado a toda a situação da sua vida. Não é isso? Como foi falado, é só liberar um perdão, talvez. Se Deus falou para você liberar, libera. Não é isso? Deus não mandou você gostar de ninguém. Deus mandou você amar o teu próximo. É difícil? Se amar a Deus sobre todas as coisas já é difícil para nós, imagina amar o próximo. Não é isso? Quase que impossível, né? Em Tiago 3, de 2 a 12, vai falar lá que coisa difícil é controlar a língua. Né? Fala, assim como o freio do cavalo e o leme do barco, o tamanho da língua é desproporcional à influência que ela exerce. A língua consegue contaminar todo o corpo. E às vezes determina, né? Até o que pode acontecer, o destino da gente, muitas vezes. Fala aqui também que da mesma boca procede bênção e maldição. Isso aí está tudo lá em Tiago 3, de 2 a 12. Tá? E isso é errado. Não podemos adorar a Deus e amaldiçoar os homens. Em Provérbios 10, 19, coloca aí, meu irmão. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Na multidão de palavras, não é isso? Então, tomar cuidado, falar demais, né? Tagarelar demais, precisa tomar cuidado. Porque às vezes você vai falar tantas coisas que não deve. Muitas vezes o Senhor fala para fechar a nossa boca. Feche sua boca. Mas parece que a língua não cabe dentro da boca. Não é isso?
A língua é tão grande que ela não cabe dentro da boca. Aí começa a sair. E a gente deixa de obedecer o Senhor. Então precisamos tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Em Eclesiastes mesmo 5, do verso 4 a 6, fala que tem duas formas de vermos essa passagem. A forma positiva, que cumpra o seu voto. Fez o voto? Cumpra. E a forma negativa. Não faça um voto que não pode cumprir. Fez voto? Cumpre. Melhor é não fazer. Você já fez algum voto que você não cumpriu? Eu não lembro. Eu também não lembro, mas pode ser que eu tenha feito algum. Já tenha pedido perdão para Deus. Já. Se eu não cumprir. Deuteronômio 23, 21 e 22. Coloca aí. Quando votares algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, abstendo-te de votar, não haverá pecado em ti. O Senhor vai ensinando a maneira que a gente tem que fazer. Então, se fizermos um voto e não cumprir, haverá pecado em nós. Então, é melhor não fazer o voto, né? Fazer o voto a Deus é assunto sério. Devemos cumprir o nosso voto. Não devemos recuar e dizer que foi um erro, a não ser que seja voto de tolo. Deus não deve ser zombado. Se não formos obedientes aos nossos votos, Deus ficará irado e ficaremos sujeitos a perdas. Fala, nossa, é sério? Fala, é sério, irmão? É muito sério isso aí. Coloca lá Atos 5, 4 e 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, 4, irmão, põe o 4 primeiro. Guardando-a, não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a 5. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Morreu. Ananias morreu. Não é isso? Nossa, mas ele pagou metade do que ele vendeu a terra e deu metade. Ele não precisa dar nada. Você não precisa dar nada se você não quiser. Mas você fez o voto, compre. No caso aí, Ananias pagou com a vida. E não foi só ele, né? Foi a esposa também. Ah, mas por que a esposa foi? Porque ela ajudou. Ela ajudou na mentira. Os dois não é uma só carne, foi os dois. Né? Ah, foi um, vai o outro também. Você consentiu? Então tem certas coisas que a gente não pode consentir, né? Provérbios 18, 7 diz assim. Põe aí, Provérbios 18, 7. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Não é? A boca do tolo pode ser um laço. Cuidado que você, abrindo sua boca, o que você fala. Irmão? Em Juízes 11, 29 a 34. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão,
Aquilo que saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Assim Jefté passou os filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde o Aroer até chegar Minite, 20 cidades, até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Até 34, né? Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, e não tinha outro filho nem filha. Que situação, né? O que a menina tinha a ver com o voto do Jefté? Fala para mim. E ela veio ainda dançando de alegria porque houve uma vitória do povo de Israel. E do pai dela, né, que estava à frente. Não é isso? E quem que pagou o voto? Quem que foi? Então é voto de tolo. Não precisava fazer esse voto. Deus teria livrado Israel do mesmo jeito. Não precisava do voto. E também não precisava cumprir esse voto. Porque Deus não se agrada de sacrifício humano. Deus recebeu isso aí? De maneira alguma. Não é isso? Se uma pessoa fizer um voto, deve fazer tudo dentro da sua possibilidade de cumprir. Mas se uma pessoa fizer um voto precipitado e achar que é impossível cumprir, deve rogar ao Senhor que perdoe tal imprudência e se despojar do voto. Não fazer mais o voto. Ele podia ter feito isso. Não precisava sacrificar a filha dele, porque Deus não queria isso. Então devemos tomar cuidado com os votos. É melhor não fazer voto, viu, irmão? É melhor você, né, obedecer ao Senhor, só isso, mais nada. E no verso 7 de Eclesiastes 5, 7, diz que devemos temer a Deus. Levar Deus a sério, respeitá-lo, respeitar a grandeza dele, porque ele é Deus. Deus deu seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. Devemos obedecer os seus mandamentos, amar a Deus acima de tudo, ser fiel a Deus e ser grato a Deus. A palavra do Senhor fala que em tudo dá graça. Não é isso? Está passando por dificuldade? Dá graça. Fala, Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso, mas eu te dou graça. O Senhor sabe o porquê. O Senhor sabe até onde eu posso chegar. Então, a doença sua ou de algum ente querido seu é uma dificuldade. Às vezes o diagnóstico não é muito bom e você se desespera. E eu digo que isso aí é normal, porque eu faria a mesma coisa. E o nosso desespero não vai mudar a situação. O que pode mudar a situação é só o Senhor. Né? Nós vimos aqui que a pastora falou domingo que a Maria Luísa ficou 1 hora e 45 minutos morta. Né? Ela estava lá, peladinha lá em cima da maca. Lá. Na pedra fria. É, então. Estava lá. Tudo despida lá. E quando ela começou a chamar lá, entrou o enfermeiro, né? Ele só entrou, mas já saiu correndo. Ele não vai entrar mais nesse lugar, com certeza. Eu também acho que não entraria, não.
Já para entrar já é difícil, né? Ainda você entra porque tem uma pessoa lá chamando. Então, para Deus não é impossível. Né? Se Deus quiser curar, Ele cura. E se Ele não quiser curar, Ele não cura. Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Né? A gente vai sofrer? Vai. Porque você vai chorar a perda de um ente querido. E é difícil. Mas você também tem que crer que Deus pode curar. Deus pode modificar toda a situação. Teve um testemunho que eu ouvi. Não sei se ele era um pastor, ele era evangélico. Que a filha dele estava numa situação, foi no médico, né? Estava em fase terminal já. O médico falou, ele foi na parte da manhã, falou, amanhã até essas horas ela já vai estar morta. E ele voltou com ela para a casa dele. Aí falou, Senhor, eu não tenho nem dinheiro para enterrar minha filha. Como que vai ser? Né? Me ajuda pelo menos a arrumar um dinheiro que eu possa enterrar minha filha. E conversando com o Senhor, e dormiu. Aí chegou de manhã, uma mãozinha cutucando o ombro dele. Quem que era? Era a filha dele. Aquela que estava, né? Já para estar morta naquele horário, ela estava cutucando o ombro dele, acordando ele, porque o café já estava pronto. É impossível alguma coisa para Deus? Você acha que é impossível Deus modificar toda a situação da sua vida? Você acha impossível Deus dar um lugar para nós cultuarmos Ele? Eita glória de Deus, hein? Ei, Deus é tremendo, né? Então Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Por sermos fracos e falhos, devemos desistir de impressionar Deus com votos, ofertas e promessas. Não podemos impressionar Deus. Devemos ser humildes e obedientes. Uma verdadeira experiência com Deus é uma relação pessoal com Deus, que só pode obter ao aceitar Jesus Cristo e o que Ele fez por nós na cruz. Lucas 9, 23. Coloca lá. E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga. Você tem feito isso? Você deixou de estar na presença do seu Deus por algum motivo qualquer? Não é isso? Nós temos aqui 2 dias para estarmos aqui. Quarta e domingo. É culto. E no domingo ainda temos a escola dominical. Você tem que estar aqui mais cedo. Para aprender da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus fala que o povo dele perece por falta de conhecimento. E tenho certeza que você vai aprender muita coisa aqui. Porque as aulas são tremendas, né? Muito boas as aulas que está tendo aqui. Você vai aprender muito, muito, muito. Então esse texto nos convida a depender da graça de Deus. Né? E não das nossas façanhas, porque nós não podemos nada. Algumas vezes Deus falou aqui que tem vaso emborcado aqui dentro. Eu creio que tem vaso emborcado aqui dentro. Escondendo do Senhor, né? Deus já te chamou e você está, né? É comigo?
Será que é comigo? É com você, mano. É justamente com você. E quando você aceitar o convite do Senhor, lembre-se de uma coisa: você comprou uma briga com o seu inimigo. Pode se preparar, porque a luta vai vir. Mas também pode se alegrar que você vai sair vitorioso. Porque é Deus que vai pelejar por você e por mim. É no nome dele que a gente vai ganhar, né? As lutas. Não é no nosso nome. Não vai falar em nome do Valmir, sai. Não vai sair. Em nome do Valmir não vai sair nada. Mas no nome de Jesus, ele tem que obedecer e partir em retirada. O inimigo não vai ter poder sobre você. Né? Então, Deus te deu, usa em favor das vidas, né? Em favor da igreja, em favor das pessoas. Você tem o dom de Deus? O dom é para ser usado para outros, não é para você. Deus te deu o dom, onde o que não vai ser favorecido é você. Não é isso? Deus te deu o dom? Então é para você usar para outras pessoas. E o dom da outra pessoa vai favorecer você. É assim que Deus faz. Então tem os dons aqui que precisa ser usado e o vaso está emborcado. Uma vez foi orar por mim, já falei isso aqui. Só mais um minutinho. E a pessoa me via como um poço entulhado. O poço tem água, mas está entulhado, a água não aparece. Entendeu? Está cheio de entulho lá dentro. Talvez esse poço aí está entulhado, igual estava o meu. Então precisa tirar esse entulho aí para a água aparecer. Né? Para jorrar a água para a vida. A água tem que ser jorrada para a vida, irmão. Foi difícil desentulhar o poço. Porque eu achava que eu não estava errado. Quem estava errado era o Senhor, não era eu. A gente acha, irmão. A gente acha. Talvez você está achando a mesma coisa. Mas se você obedecer, você vai ver a transformação da sua vida. Você vai ver, né, que depois de estar limpo esse poço, como que vai jorrar água para a vida? Né? Quantas pessoas vai se beneficiar daquilo que Deus te deu? Se Deus te chamou, né? Fala, Senhor, eis-me aqui. Faça-se a tua vontade na minha vida. Amém? Deus abençoe a cada um com essa palavra. Que ela continue falando ao coração de cada um.